tarde, amigos que nos ouvem e nos assistem em mais um programa Farmacontox. Hoje trazendo uma empresa, chama-se eDados, uma empresa que está muito ligada, evidentemente, com a parte tecnológica e jurídica, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vai trocar um pouquinho nesse tema aqui com o seu diretor técnico, gestor de produtos, Tiago Carvalho. Tudo bem, Tiago? Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? E aí? Tem muita gente procurando hoje esse trabalho de estar realmente dentro de uma estrutura na qual os seus dados sejam protegidos para que não tenha problema, aí, inclusive, com a regulamentação desse setor. Fala um pouquinho para a gente como é que está esse trabalho, como é que você está enxergando isso. Esse é um trabalho para empresas grandes, né? Porque existe ainda essa dificuldade no mercado, todo mundo achando que só os grandes é que podem se enquadrar nessa questão, e que não é verdade, né? Porque isso vale para todos, né? Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, desmistificar um pouco o que ocorre no mercado. Tudo bem, Tiago? Obrigado novamente por estar aqui conosco. O seu tempo, para a gente poder bater esse papo aqui. Ok, muito obrigado. Agradeço aí o convite. Na verdade, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, né? A nossa empresa ela possui a sede dela em Florianópolis, mas nós temos um braço em Caxias e em Porto Alegre. Então, nós ficamos aqui no sul do país. A gente, na verdade, iniciou esse trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados em função das demandas que começaram a acontecer, né? É uma lei relativamente nova em função, se a gente for comparar com outras leis que existem hoje, mas ela é uma lei que veio para regulamentar uma coisa muito importante para a gente, que é os nossos dados pessoais, né? A gente que tem contato com tudo que é tipo de empresa, enfim, a gente acaba colocando nossos dados dos mais diversos locais e o dado hoje pessoal é um bem importante, né? A gente tem que saber cuidar dele, né? Então, a lei veio para regulamentar isso. O Brasil era um país que estava relativamente um pouco atrasado nessa questão. As próprias leis europeias e americanas já exigiam, né, que nós tivéssemos esse cuidado. Então, a lei veio para regulamentar isso. As empresas hoje, eu tenho visto que, embora as empresas tenham uma preocupação com isso, a implementação ainda está um pouco devagar, entendeu? O pessoal ainda acha que não vai dar nada, não vai pegar, e não é bem assim, né? Isso é o geral, desde uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, o cuidado é o mesmo. Às vezes, uma empresa pequena tem uma quantidade de dados muito grande, né? Exatamente. Então, a lei veio para realmente funcionar, né? E tem que funcionar, né? É importante isso. Eu acho que nesse é bom ressaltar que nesse primeiro momento, né, até o órgão regulador ele está, evidentemente, está atuando, né, mas, no geral, ele está muito levando essa temática mais de uma forma mais orientativa, né, até para as empresas poderem, evidentemente, perceberem que existe controle, existe um regulatório nesse mercado e que a coisa vai acontecer, quer dizer, mais cedo ou mais tarde, se as pessoas e se as empresas não se enquadrarem, poderão ter problemas aí num futuro não tão distante, né? Então, a gente precisa pensar que é um critério que veio para ficar, um critério, você bem disse, em nível mundial, né? Existe já, para quem tem relação com empresas de fora do país, a obrigatoriedade está vinculado a alguma certificação, alguma coisa que faça esse link, senão as empresas já ficam meia preocupadas em fazer ou ter qualquer relação comercial com essa empresa. Isso já está virando uma realidade, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Tiago, porque o nosso público entender como ele tem que orientar e os seus clientes também para poder fazer esse controle de forma mais adequada, né? Sim, claro. É um trabalho que, claro, ele vai ter que ser adaptado para cada tipo de empresa, né? Então, esse é o nosso trabalho. A gente tem que adaptar. Uma empresa talvez precise de um controle mais aprimorado, outra um controle mais, dizer assim, simples, né? Então, cada empresa a gente vai ter que fazer uma avaliação para ver como a gente vai fazer. Mas eu me lembro muito bem porque eu trabalhei há muitos anos atrás com a questão das implementações de ISO 9001, que eu sou advogado, mas eu tenho formação em engenharia também. Então, na minha época de engenheiro, eu trabalhei em implementação de sistemas da qualidade e a gente tinha aquele problema que um dia antes da auditoria a empresa estava um brinco, todo mundo arrumado,
o setor lá de material não conforme todo arrumadinho e tal, o auditor ia lá, fazia toda a verificação, dava o certificado, virava as costas, ia embora, fechava a porta, a empresa voltava àquela bagunça. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque não pode funcionar assim, né? A LGPD é um controle, é uma situação que ela tem que se permanecer na empresa, né? E principalmente, por isso que a gente fala na conscientização de cada funcionário, dos colaboradores, né? Eu vejo algumas situações interessantes, né, na questão da LGPD. Nós temos um cliente aqui, que é uma academia, e que quando a gente foi fazer esse trabalho de divulgação e mostrar a questão da lei para eles, a gente bateu na tecla de que seria um diferencial ele ter lá na academia, tem dado, por exemplo, a digital, que é um dado sensível, né? Enfim, tem tudo que é tipo de dado lá, sei lá, quantidade X de alunos, né? Tá ali perdido. Daqui a pouco todo mundo tem acesso, né, aos teus dados. E eu falei para um dos proprietários da academia que o quão interessante seria ele ter um selo de certificação lá na academia dele, comprovando que o aluno, no momento que está fazendo a matrícula, tem segurança, que os seus dados estão protegidos de uma forma segura. Claro que a gente sabe que pode ter vazamento, que existem um número enorme enfim, de probabilidades que possa vazar, mas pelo menos ele fez o dever de casa, ele fez toda a parte, né, mais importante, que foi a implementação, e que bom se ele tivesse lá, no caso, para ele é uma academia de ginástica, mas poderia ser outro ramo de atividade, ter um selo dizendo que é um diferencial. Eu me coloco como um consumidor, né, como um aluno, para mim eu me sentiria muito mais seguro, né, tá colocando os meus dados ali, né. Então, eu acho que isso é uma questão importante, né? Outra questão que eu tenho visto aqui no escritório isso vai acontecer, rescisórias trabalhistas vão começar a pegar a questão da LGPD. No momento que o empregado for fazer uma ação trabalhista lá, ele vai questionar uma série de pontos, né? Insalubridade, periculosidade, hora extra, e ele vai abordar a questão dos dados também. Os dados deles estavam lá no RH, por exemplo, da empresa. Em nenhum momento teve alguma solicitação de uma conscientização, ou seja, de ele dar uma autorização, né, de como os dados deles estão sendo tratados internamente. Então, isso eu já vi e vai pegar também. Então, são alguns exemplos da importância, né, Verdade. da aplicação da lei. Agora, eu acho que, pelo menos, a gente tem percebido também, né, nessa linha, né, a gente acompanhar a legislação desde antes dela ter sido aprovada lá em 2018, enfim, já está nessa atuada já há um bom tempo, né? A gente percebe que o próprio regulatório, ele está, evidentemente, se ele perceber que existe um esforço da empresa em querer se adequar a essas realidades, ou seja, uma rastreabilidade, né, nos dados, tudo mais, quer dizer, mesmo que fale tal coisa, quer dizer, obviamente a punição será muito menor, talvez uma advertência, né? Quer dizer, a forma de encaminhar isso será diferente, ou seja, a importância de fato de reconhecer a necessidade de proteger esses dados, ela realmente não é uma ilusão, é uma verdade que está aí, né? Evidentemente as grandes empresas, os grandes mercados já estão atentos a essas questões. Você fez uma colocação importante aqui, né? Que a gente, obviamente, todo mundo hoje tem um celular e mexe nos seus aparelhos e vê que para tudo, de um tempo para cá, eles pedem para você confirmar, né? Se você quer, de fato, mostrar aquilo, autorizar determinada situação, né? Enfim, isso são situações que estão ocorrendo no mundo todo, em todos os tipos de plataforma, quer dizer, não é só sistemas, enfim, é tudo, né? Para justamente mostrar a intenção da empresa, dona, né, daquela plataforma tecnológica, ou enfim, ou daquele produto, ou de uma academia, como você bem colocou, ter esse critério, esse cuidado de ter realmente uma autorização ou levar a consciência às pessoas, né, que, de fato, seus dados que transitam por ali, de alguma maneira, estão sendo controlados para que ninguém possa, que não tenha autorização, acesso, possa fazer esse acesso. Né? Então, isso é uma coisa, já é uma realidade, né, Tiago? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e como é que você está enxergando hoje essas questões, né? É mais via denúncia, como é que está isso hoje? Como é que as empresas estão sendo abordadas aí pelo órgão regulatório
E como é que isso está chegando nesses órgãos, né? Sim. Como eu falei ali no início, é uma lei que, embora ela já tenha um certo tempo, ainda está no início. Então, o pessoal está ainda se acostumando, né? O pessoal está tentando entender um pouco mais. Ela, como qualquer outra lei, ela traz alguns conceitos que ficam em aberto, então tem que saber entender um pouco mais. A própria jurisprudência vai começar a tratar disso, né? Vão começar a ter decisões, e em cima dessas decisões, como qualquer outra lei, né? Que as leis, às vezes, elas trazem um conceito aberto, então a gente tem que saber enquadrar e ver o que realmente o legislador está querendo dizer ali. E nessa situação, a LGPD não foge, né, desse exemplo. Então, ainda está no início, né? A gente vai começar. Mas, claro, a gente sabe que hoje eu entendo que talvez isso tenha. Talvez denúncia, eu acho que é uma questão que ocorre ainda, né? Porque no nosso mundo de concorrência ainda existe, né? O próprio sistema jurídico, os advogados, como eu falei, da rescisão trabalhista, estão começando a entender. Então, no momento que tu vai fazer uma rescisão trabalhista, ele já vai pegar. Então, as pessoas mais antenadas, os profissionais mais atualizados vão, né? Mas ainda tá no início, né? Eu tenho visto, tem muita empresa que não dá atenção para isso. E vai pegar. Tem muita empresa que não dá atenção para isso. Infelizmente. Infelizmente. Por isso que a gente tem que divulgar mais, sempre que possível, né? Trazendo informações a respeito de uma coisa tão importante, que são os nossos dados pessoais, né? A pessoa só vai se tocar a hora que tiver um problema com o dado dele, pessoal. Ele Isso, fala, exatamente. Aí ele se toca, né? Aí ele vai se tocar. Agora me fala uma Exatamente. coisa. Como é que a Edados está enxergando isso? Como é que vocês estão, qual é a metodologia que vocês estão adotando para poder ajudar as empresas a terem um controle melhor nesse quesito que é tão importante, que são os nossos dados pessoais? Qual é a metodologia que vocês criaram aí? Então, o que a gente procurou, porque no início nós trabalhamos, eu como advogado e minhas colegas aqui, a gente trabalhou com a implementação da lei, a gente percebeu que existiam alguns problemas. Dentre eles, aquele problema que eu fiz o link ali com a ISO 9000, né, com a questão da auditoria, ou seja, o sistema ele funciona, tu amarra, mas depois ele não fica muito bem amarrado e eventualmente pode ter tu pode voltar a ter problema, né? Então, o que a gente, em cima dessa situação, né, de outros fatos que aconteceram nos nossos projetos de implementação, a gente procurou montar um projeto que conseguisse contemplar todas as questões da lei, porque a lei ela requer um atendimento jurídico, né, o advogado para tentar para entender a lei e tentar da maneira que tu vai interpretar ela, jogar ela dentro do teu cliente e montar a estrutura lá dentro, então o profissional da área jurídica, mas a gente tem também a questão técnica, porque tu envolve dados, tu envolve o profissional de TI, tecnologia, lá dentro da empresa vai ter um banco de dados, vai ter um sistema, né, um sistema de gerenciamento, enfim. Então, o que a gente procurou montar? A gente procurou montar uma empresa, nosso projeto da Edados é uma empresa ancorada basicamente em 3 pilares aí, que é a consultoria jurídica, a tecnologia e o sistema. Então, a gente dá o apoio jurídico, toda a questão jurídica que a lei exige, porque ela exige que tu tenha um conhecimento jurídico em cima da interpretação da lei. A questão técnica, então nós temos profissionais na área técnica que sabem, dentro da empresa lá, entender como funciona o banco de dados, que tipo de arquivo que tu tem lá dentro, que tipo de extensão de arquivo que tu tem, enfim, qual é a tua gestão ali de informação, né, na parte, vamos dizer assim, de sistema. E a gente, eu acho que talvez o mais importante do nosso projeto, a gente desenvolveu um software, um sistema, que é para fazer o casamento. Por quê? Porque se eu for fazer a implementação, a gente fala no braço, né? Fazer que eu vou montar uma planilha, eu vou conseguir fazer ela. Eu vou fazer ela de uma maneira um pouco mais trabalhosa, um pouco mais demorada, mas eu vou conseguir implementar. Mas isso vai estar tudo arquivado ali numa planilha de Excel, enfim, uma planilha que eu vou montar. O que o meu sistema faz? Ele amarra tudo isso. Ele consegue prender tudo isso, porque eu vou ter uma rastreabilidade, eu vou conseguir identificar lá quem tentou acessar, qual foi o departamento que
tentou acessar os dados, qual foi a pessoa, eu vou conseguir liberar acesso a um determinado departamento, o outro não pode acessar, eu vou conseguir fazer um data mapping, eu vou conseguir mapear todos os pontos de risco que tem ali dentro, onde é que poderiam ter vazamento de dados. Ou seja, o sistema ele vai trabalhar junto, o meu sistema, o nosso sistema de dados, vai trabalhar junto com o sistema da empresa. Fica muito mais fácil a implementação. Então, ele cresce, inclusive, né, creio eu. Isso, eu consigo fazer em grande escala. É. E a nossa preocupação também foi desenvolver um sistema de fácil operação. Então, ele é um sistema simples, ele é um sistema que consegue abordar todos os itens da lei. Eu consigo, desde o primeiro dia da implementação até o final, eu vou trabalhar com o sistema, ele vai conseguir me auxiliar dentro da empresa. Eu consigo operacionalizar ele desde uma empresa pequena, média ou grande. Ele funciona nas três, entendeu? E ele vai me auxiliar a fazer isso em grande escala. Eu vou conseguir ter essa implementação numa escala muito maior se eu fosse fazer isso no braço, que a gente chama, né, de uma forma mais braçal, mais trabalhosa, né? Então, o sistema ele veio casar com a nossa metodologia e funciona muito bem. Perfeito. Creio eu que você deve ter que entender a lógica do mercado em que a empresa que você vai dar essa consultoria pratica, né, para ver onde estão os gargalos, aí, imagino eu, né? Porque cada situação existem controles que tem que ser mais rígidos, outros nem tanto, né? Mas por conta até do próprio negócio, né? Quando a gente fala na área da saúde, por exemplo, que é uma área extremamente mais sensível, porque todos dados, a maioria dos dados são dados sensíveis, né? Quando se trata de saúde, né? Anamnese de pacientes, de pessoas, enfim, são dados extremamente sensíveis. Então, a gente precisa ter um cuidado, evidentemente, na transmissão de resultado de exames, enfim, penso eu, né? Em situações complexas, são todas situações de dados sensíveis. Então, a gente precisa tomar muito mais um critério, talvez um pouco mais rígido em termos de controle e tal, como talvez uma atividade que não tenha tanto dado pessoal, enfim, deve ter algum outro controle, algum outro tipo de saída. É mais ou menos por aí o caminho que você segue, Thiago, ou não? Sim, sim. Inclusive, eu queria até ressaltar, porque a empresa, ela é um casamento, né? A gente fez a parte jurídica com essa parte de tecnologia, porque sem isso não funciona, né? Eu só, como advogado, como eu te falei, eu vou até conseguir implementar, mas eu vou enfrentar problemas na área técnica, então eu tenho que ter um pessoal especializado. E é um casamento, inclusive, Florianópolis é a nossa sede, porque é um polo de inovação tecnológica muito grande, né, em Florianópolis. Então, a gente conseguiu ali profissionais que conseguiram entender o objetivo da lei, entender como a lei funciona, então a gente conseguiu desenvolver esse sistema. Então, a gente está nesses hubs de tecnologia, né, lá em Florianópolis, né, a gente está inserido, aqui no Rio Grande do Sul também, em Porto Alegre, aqui em Caxias, porque é importante, né? A gente está, porque a tecnologia é uma coisa que ela vai se renovando, então a gente está sempre antenado com essas inovações, enfim, com esses polos de tecnologia, porque as empresas têm que estar constantemente buscando, né, essas inovações, esses conhecimentos, né? Então, para nós é importante isso, né? Não tenha dúvida, né? Eu fico pensando, veja bem, a gente está realmente cada vez mais transformando as coisas, os processos, né? Os controles. Eu vejo aqui, por exemplo, aqui na nossa própria Fenacom, criamos uma plataforma de documentos digitalizados, né? E agora firmamos um contrato aí, por exemplo, com os cartórios do país inteiro. Então, você pode, em qualquer lugar do país, fazer registro de documentos, até na questão de venda de imóveis, tudo mais, já está regulamentado em legislação, tudo mais. Só que são dados sensíveis, evidentemente, que envolve, se for uma transação entre pessoas, né? Entre pessoa e empresa ou pessoas, você envolve informações sensíveis, né? Então precisa ter todo um critério, um cuidado também para que não haja problema de interceptação dessa documentação, né? Eu fico imaginando, por exemplo, vou dar esse exemplo aí para o nosso público aqui, você tem um imóvel, por exemplo, em São Paulo, eu vi uma pessoa no sul, aí em Florianópolis, vendeu um imóvel que ele é dele em São Paulo. Um sujeito que mora na Bahia, ele mora lá em Salvador. Então, a operação é feita toda online, ok? A documentação, o trâmite de compra e venda, os documentos, é tudo transitando pela internet, evidentemente, através da certificação digital, né? Você tem que ter um critério, um cuidado, Sim, claro. para que não haja a quebra daquela informação.
Então, tudo isso são coisas importantes, né? Vamos imaginar, até para um cartório que faça esse registro, ele tem que estar muito bem preparado para poder fazer esse tipo de operação e a guarda desses documentos, né? Para que não haja problema algum, como você bem disse, da rastreabilidade, né? Quer dizer, isso é uma coisa que o ISO já nos ensinou, né, lá atrás, né, na verdade, né? Então, esse tipo de situação que a gente vai ter que começar a conviver e trazer para dentro dos nossos negócios, para que a gente não tenha problema, inclusive nos nossos negócios da área contábil, né? Das Com empresas de certeza, com contabilidade, certeza, que lidam com dados de terceiros, né? Quer dizer, com o que a certeza. gente mais tem aqui, guarda, a gente aguarda documento, já é um critério que a gente adota há muitos anos, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Mas agora o critério de guarda, com critério, com cuidado, que não haja problema, tem que se passar por um processo desse que você está comentando, dentro de uma empresa como a sua, da Dados, que faz toda, ajuda as empresas a fazer esse tipo de trabalho. Você tem feito esse trabalho para as empresas de contabilidade ou ainda não? Sim, sim. Então é importante até porque eu aqui no escritório, como advogado, eu, inclusive, pela minha formação em engenharia, eu sou perito judicial na Justiça Federal, então faço ainda, né, vários trabalhos aqui no TRF da quarta região, que é o nosso aqui, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e na própria Justiça Federal aqui de Porto Alegre e Caxias. E, então eu tenho contato com, inclusive eu atuo também além do viés aqui da LGPD, eu atuo na área fiscal e tributária. Então eu conheço bem o dia a dia do contador. Eu sei mais ou menos que tipo de informação ele precisa, ele está constantemente em contato, porque o contador tem muito dado da empresa, lá que é cliente, né? Inclusive, às vezes a gente tem que solicitar uma procuração digital para fazer um acesso no ECAC, para fazer alguma... Então, ali tem dado de tudo que é tipo, né? Então, eu conheço bem o dia a dia do contador, né? Eu atuo também bastante na área fiscal e tributária, então eu sei como é que funciona. Então, essa questão nos facilitou a gente fazer o trabalho para alguns escritórios parceiros nossos aqui, né, do nosso escritório, escritórios de contabilidade, a gente fez porque pelo fato de entender o dia a dia dele, né? Eu mais ou menos eu sei os problemas que o contador pode enfrentar na questão dos dados pessoais. Então a gente tem, Perfeito. eu tenho alguns escritórios que são meus parceiros aqui na nossa região, Perfeito. e em cima disso a gente tentou implementar de uma maneira que ficasse assim mais tranquila, né? Um trabalho com os funcionários ali, mais que a informação ela flui ali dentro, mas com um certo nível de segurança, né? Para o cliente dele é, É um, importante. é importante, com certeza, né? Bom, Tiago, já estamos chegando ao final do nosso programa, mas como é bom o bate-papo, assim, bem gostoso, isso aqui passa rápido. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que a Dados é uma parceira hoje do nosso Instituto Fenacom, né? Está dentro do Clube Mais, a gente faz essa correlação de produtos, né, e serviço, como é o seu caso, de alta qualidade, para que a gente possa estar levando isso para todos os nossos associados, dos nossos sindicatos pelo Brasil todo, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho disso, como é que a gente pode acessar isso, né? E, evidentemente, a gente provavelmente vai ter outras lives aqui com você, trazendo especificamente problemas, casos, cases, para que a gente Claro. possa aprimorar um pouco mais esse entendimento e a conscientização de quem nos vê, ok? Então, Sim. por favor, Tiago, dê essa tua última fala aí, para a gente poder dar uma encerradinha no programa aqui e deixando esse gosto de quero mais para todos eles aí que estão nos assistindo. Sim, sim. Não, eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei desde o início, então, o nosso sistema, a gente desenvolveu ele para trabalhar em larga escala, em grande escala, então eu posso atender hoje uma empresa aqui do meu lado como uma empresa longe, né? Eu faço sempre um paralelo, os advogados que os advogados tiveram o benefício do EPROC, que é um sistema de processo eletrônico. É muito parecido com a nossa empresa, com o nosso projeto. Antigamente o advogado tinha que fazer todo o processo manual, né, fazer o cadastro, ter um monte de documento arquivado e tal. Hoje é tudo eletrônico. Eu monto o processo dentro do EPROC e o próprio EPROC me dá o passo a passo. Ele me pede que tipo de ação eu vou fazer, que área eu estou atuando, qual é o valor da causa. O nosso sistema funciona da mesma forma. Ele vai guiar a empresa desde o início até o fim. Então,
isso eu consigo atender uma empresa, desde uma empresa pequena, média ou grande, e em qualquer parte do país. Então, a gente está aberto a qualquer tipo de consulta. O pessoal quiser consultar, né, os associados da FENACOM, fiquem bem à vontade. Acho que agora vai ter tem o nosso site, o acesso ao nosso site. O associado pode entrar no site, pode fazer uma pesquisa, dar uma olhada, vai ter os contatos de toda o pessoal da parte técnica, né? Tem meu contato também ali, o contato dos meus sócios ali. Enfim, a gente está bem aberto a iniciar esse projeto com vocês, essa parceria aí. Eu acho que vai ser bem legal. Eu tenho certeza, viu, Thiago, que vai ser uma parceria virtuosa e vitoriosa, não tenho dúvida nenhuma. Então, eu agradeço mais uma vez o tempo do Thiago Carvalho, dos sócios da EDADOS, aqui por trazer essa experiência nesse mundo aí da LGPD, que é um mundo que está se tornando sério e, na verdade, as empresas estão hoje, né, já pensando, quer dizer, muitas empresas já estão pensando em quando contratar um fornecedor, um cliente, que for, que já tem esse critério de controle dos seus dados pessoais. Então, isso é uma coisa que veio para ficar. De fato, como o ISO foi no passado, bem colocado aqui pelo Thiago, né? Essa fase do ISO ficou, né? Ficou, e agora uma fase nova, né? Mas tem muito a ver com o que ele está colocando, não é, Thiago? Eu acho importante, muito importante, porque além de tu fazer a proteção dos dados, né, e tu ter esse controle interno que te deixa mais seguro, né, com o teu processo, tu vai mostrar para o teu cliente que tu está te preocupando com isso. Eu acho que isso é importante. Não me coloco eu como cliente, eu me sentiria muito mais seguro em estar fechando um contrato com uma empresa que tenha esse, vamos dizer assim, essa ferramenta dentro da empresa, né? Então, eu me sentiria mais seguro como cliente. Então, me coloco nessa situação, eu acho que é importante isso. Então é isso, meus amigos. Vocês que nos assistiram até agora, tenho certeza que vocês gostaram. Temos outros capítulos aqui com o Thiago, com certeza, mas isso veio de fato para ficar. A questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma realidade já, né? Internacionalmente, entre operações internacionais, já é de fato uma realidade, né? Isso é um fator de decisão na escolha do seu cliente ou fornecedor. Então, a gente precisa ficar atentos a essas questões todas. Ok? Então, obrigado pela atenção de vocês aí que nos viram até agora. Forte abraço a vocês todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.